A nova face da escravidão não usa correntes, usa dívidas. Vivemos em uma era que se orgulha de ter abolido as correntes de ferro que aprisionavam corpos, mas poucos percebem que, em silêncio, um novo tipo de prisão se ergueu diante de nós. Uma prisão invisível, feita não de paredes ou grades, mas de papéis timbrados, juros acumulados, contratos de crédito e cartões de plástico que brilham como pequenas promessas de liberdade. A escravidão que marca o nosso tempo não açoita a pele, mas consome a mente e sufoca os sonhos. Ela não carrega chicotes, mas boletos. Não exige senzalas, mas contas correntes. Não ostenta grilhões de ferro, mas números vermelhos piscando em aplicativos de bancos. E a pergunta que ecoa é simples e perturbadora. Será que você realmente é livre ou apenas acredita que é porque os grilhões que carrega são invisíveis? A dívida se disfarça de oportunidade. Vem sorridente nas propagandas que prometem a chance da sua vida, que vendem o discurso de que parcelar é melhor que esperar, que antecipar prazeres é mais inteligente do que planejar o futuro. Somos seduzidos pela ideia de que ter hoje e pagar amanhã é uma vitória, mas o que não nos contam é que esse amanhã se repete indefinidamente. E quando percebemos, já não temos mais controle sobre o quanto devemos. A nova escravidão não precisa obrigar ninguém com violência física, porque encontrou algo mais eficaz: a aceitação voluntária. Você assina, você aceita, você mesmo coloca o cadeado que fecha sua liberdade. Quantas vezes você já viu alguém comemorar a aprovação de um limite maior no cartão como se fosse um presente, quando, na verdade, trata-se de mais uma corda oferecida ao pescoço? Quantas vezes um jovem recém-formado inicia a vida adulta já com um fardo de dívidas estudantis ou financeiras que o acompanharão por décadas? Quantos casamentos, quantas famílias, quantos sonhos foram destruídos porque a escravidão invisível da dívida corroeu a confiança e transformou amor em cobrança? O sistema não precisa mais de senhores de escravos visíveis, porque ele próprio se tornou um senhor abstrato, onipresente, impessoal. Ele não tem rosto, mas dita as regras de cada passo que você dá. Olhe ao seu redor. Pessoas correm para pagar contas, trabalham horas extras, vendem o tempo da própria juventude, acreditando que estão lutando por uma vida melhor, quando na verdade estão apenas alimentando a engrenagem que exige cada vez mais sacrifício. Não é curioso perceber como o mundo criou um consenso de que dever faz parte da vida, de que não existe outra saída, de que a normalidade é viver devendo? Será que isso é normalidade ou apenas o maior truque já criado para manter multidões submissas sem que elas percebam? Os antigos escravos sabiam que eram escravos. Sofriam, sim, mas tinham plena consciência de sua condição. Hoje, a prisão é mais sofisticada porque muitos acreditam estar livres, enquanto arrastam correntes invisíveis. A dívida transforma-se em um ciclo sem fim. Você compra algo, se endivida, precisa trabalhar mais para pagar, se cansa, se frustra e, como compensação, compra outra coisa que não pode pagar. É um vício socialmente aceito, culturalmente reforçado e sistematicamente mantido. É um ciclo em que os bancos, as financeiras e o mercado prosperam, enquanto você adoece. E qual é o preço real da dívida? Não se trata apenas de juros e parcelas. A dívida rouba sua paz, seu sono, sua tranquilidade. Ela faz com que você viva projetando sua felicidade para um futuro que nunca chega, porque sempre há mais uma conta, mais uma parcela, mais uma renegociação. Quantas noites você já deitou a cabeça no travesseiro, pensando mais no saldo negativo do que nos sonhos que um dia quis realizar? Quantas vezes você já adiou momentos de vida porque não dava para gastar agora? A dívida não é apenas financeira, ela é emocional, psicológica, existencial. Ela te convence de que você não merece parar, descansar, viver.
A nova escravidão é perigosa porque não se apresenta como inimiga. Pelo contrário, ela veste a máscara de amiga. O crédito é chamado de facilidade, o financiamento é vendido como acesso, o parcelamento é descrito como liberdade. Mas qual liberdade existe quando o preço é uma vida inteira de dependência? Se você precisa trabalhar não para viver, mas apenas para pagar, não se trata de liberdade, mas de servidão disfarçada. O mais cruel é que essa prisão não é imposta apenas individualmente. Ela é coletiva, sistêmica. Países inteiros vivem endividados, sociedades são regidas por dívidas impagáveis e gerações herdam não apenas memórias, mas fardos. Quando um jovem entra no mercado de trabalho já devendo, ele não começa do zero, mas sim do negativo. E quando tudo isso se torna o padrão aceito, como quebrar esse ciclo? Como enxergar a prisão quando as grades são invisíveis e o mundo inteiro parece preso ao mesmo tempo? Talvez a questão mais perturbadora seja: quem realmente se beneficia dessa escravidão? Quem lucra com a sua ansiedade, com a sua pressa, com sua incapacidade de esperar? Quem ganha quando você trabalha horas infinitas apenas para pagar juros? Quem construiu um sistema que premia o endividamento e penaliza a disciplina? Se refletirmos profundamente, percebemos que o sistema foi moldado para enriquecer os poucos que emprestam e empobrecer os muitos que pedem emprestado. Mas será que a escravidão moderna é inevitável? Será que todos precisamos passar a vida acorrentados a boletos e dívidas? Ou será que existe uma saída, uma forma de olhar para o dinheiro de maneira diferente, de não aceitar o jogo como ele é jogado? Talvez a maior rebeldia do nosso tempo não seja gritar nas ruas, mas se recusar a viver endividado. Talvez a verdadeira liberdade não seja conquistar bens, mas aprender a não ser possuído por eles. Talvez o maior ato de coragem seja dizer "não preciso", quando o mundo inteiro repete "você tem que ter". O problema é que fomos educados para acreditar que a dívida é normal, inevitável, parte do jogo. Não fomos ensinados a planejar, poupar, investir. Pelo contrário, fomos incentivados a consumir sem pensar, a desejar mais do que precisamos, a acreditar que felicidade se mede pelo tamanho do crédito aprovado. O sistema se aproveita dessa ignorância e a transforma em lucro. E se você nunca questiona, você se torna apenas mais um número, mais uma estatística, mais um servo de um senhor invisível. Pergunte-se, quanto da sua vida você já entregou em troca de coisas que nem sequer lembram mais onde estão? Quantas horas de trabalho foram vendidas para comprar objetos que hoje já não têm valor algum? Quanto da sua energia foi drenada para pagar juros que apenas enriqueceram pessoas que você nem conhece? O que você poderia estar fazendo hoje se não estivesse preso a dívidas do passado? A escravidão moderna não grita, mas sussurra. Ela não prende concorrentes, mas com contratos. Não impõe grilhões, mas oferece limites de crédito. Não ameaça com violência, mas com a humilhação de um nome sujo. E o mais cruel é que ela não prende apenas seu corpo, mas sua mente. Você começa a acreditar que não merece liberdade, que nunca sairá dessa situação, que esse é o destino inevitável de todos. É assim que a escravidão se perpetua, quando você mesmo aceita que não há alternativa. Mas e se houver? E se a verdadeira liberdade estiver em reaprender a lidar com o dinheiro? E se existirem formas simples, mas poderosas, de quebrar essas correntes invisíveis? E se, em vez de viver devendo, você aprendesse a fazer o dinheiro trabalhar por você? O primeiro passo é perceber que você está preso, porque ninguém liberta quem não se reconhece escravo. E a questão é, você já percebeu as correntes que carrega? O peso invisível das correntes. Se na primeira parte abrimos os olhos para a realidade da dívida como forma moderna de escravidão,
Agora, precisamos descer mais fundo nesse labirinto, porque não se trata apenas de contas a pagar ou juros abusivos. Trata-se de um sistema cuidadosamente arquitetado para aprisionar, moldar mentalidades e transformar vidas em engrenagens previsíveis. A dívida é como uma prisão com grades invisíveis, e muitos passam a vida inteira dentro dela sem perceber que estão presos. Imagine por um instante como seria sua vida se não houvesse dívidas. Pense no peso que sairia dos seus ombros, no espaço mental que se abriria, na energia que voltaria para você. Agora, compare isso com a realidade em que vive. Quantas decisões você já tomou, não porque queria, mas porque precisava pagar uma conta? Quantas oportunidades deixou passar porque não podia se arriscar com as finanças? Quantas vezes sua liberdade foi trocada por mais uma parcela? A dívida cria uma ilusão de escolha. Você acha que está escolhendo quando financia, quando parcela, quando pega emprestado, mas, na verdade, você está entregando sua autonomia ao credor. Cada parcela que você aceita é um pedaço do seu futuro hipotecado. Cada assinatura em um contrato é mais uma chave entregue ao carcereiro invisível. E o pior é que você acredita que fez um bom negócio, porque o sistema te convenceu de que essa é a única forma de viver. Mas será que é mesmo? Será que não fomos condicionados desde cedo a acreditar que dever é normal? Que só se tem algo quando se deve por ele? Que o preço da casa, do carro, da educação é viver endividado? Talvez a pergunta mais incômoda seja: por que aceitamos esse jogo sem questionar? Quem nos ensinou a acreditar que não há alternativa? A escravidão antiga usava chicotes, mas a escravidão moderna usa a vergonha. É o medo do nome sujo, é a humilhação de não poder comprar, é a exclusão de não ter crédito. O sistema sabe que você teme o julgamento social mais do que o sofrimento físico. E assim você trabalha dobrado, se submete, aceita condições injustas, apenas para não carregar a marca invisível da inadimplência. E qual é o preço emocional dessa prisão? A ansiedade constante, a insônia, a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. É acordar já cansado, porque a mente não descansa. É viver projetando a felicidade para um futuro que nunca se concretiza. Você já percebeu como muitos dizem: quando eu quitar essa dívida, aí sim vou viver? Mas logo depois, surgem outras dívidas, outros compromissos, e o ciclo nunca termina. Não é isso uma forma de escravidão? Os credores não precisam te obrigar a nada, porque você mesmo se obriga. Você aceita mais trabalho, mais horas, menos tempo com a família, menos saúde, tudo para alimentar uma engrenagem que nunca se satisfaz. É como tentar encher um poço sem fundo. Por mais que você coloque água, ela sempre desaparece. E a questão é: até quando você vai aceitar viver assim? Até quando vai chamar de normal aquilo que, no fundo, é apenas submissão? O mais cruel é que a escravidão da dívida não afeta apenas o indivíduo. Ela se infiltra em famílias, destrói relacionamentos, alimenta brigas silenciosas. Quantos casais não se separam porque a dívida se transformou em acusação mútua? Quantos filhos não crescem ouvindo os pais discutirem por causa de dinheiro? Quantos sonhos não são abandonados porque alguém precisa trabalhar dobrado para pagar uma conta que nunca deveria ter existido? Mas e se olharmos para além do nível pessoal? E se enxergarmos como essa prisão invisível se manifesta coletivamente? Sociedades inteiras são moldadas pela dívida. Países contraem empréstimos que nunca conseguem pagar. Governos vendem o futuro de suas populações em troca de recursos imediatos. Gerações inteiras já nascem devendo antes mesmo de dar o primeiro suspiro. A escravidão da dívida é tão abrangente que se torna quase impossível escapar dela sozinho. E ainda assim, existe esperança. Porque toda prisão, por mais sólida que pareça, depende de uma ilusão, a de que você não tem escolha.
Quando percebe que tem, quando entende que pode questionar, que pode mudar a forma como lida com o dinheiro, você já começa a serrar as correntes. A liberdade começa na mente, na forma como você enxerga o valor, o consumo, o desejo. O primeiro passo é simples e revolucionário. Parar de acreditar que dever é normal. Mas isso exige coragem, porque o mundo inteiro vai tentar te convencer do contrário. A propaganda vai repetir que você só será feliz se comprar agora. Os bancos vão sorrir oferecendo crédito fácil. As pessoas ao seu redor vão achar estranho quando você decidir não parcelar, não financiar, não se endividar. Porque a maioria está tão acostumada à prisão que nem imagina que a chave sempre esteve ali, nas próprias mãos. A pergunta que fica é: você está disposto a nadar contra a corrente? Está preparado para enfrentar o desconforto de dizer não às falsas facilidades? Está pronto para viver com menos hoje, para conquistar mais liberdade amanhã? Porque a verdade é que a liberdade sempre exige sacrifício. Mas há uma diferença enorme entre o sacrifício que escraviza e o sacrifício que liberta. Trabalhar para pagar juros é escravidão. Trabalhar para construir sua independência é libertação. E você consegue perceber a diferença? Ou será que ainda confunde correntes com acessórios de status? Será que ainda acredita que uma vida financiada é uma vida melhor? Será que já parou para pensar no quanto do seu tempo de vida você está entregando em troca de coisas que perdem valor no instante em que chegam? A escravidão moderna não vai desaparecer sozinha. Ela se alimenta da passividade, da conformidade, da crença de que não há saída. Mas toda grande mudança começa com uma decisão individual. Você pode escolher não ser mais um escravo da dívida. Você pode decidir que sua vida vale mais do que boletos. Você pode escolher viver de forma diferente, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível. E talvez a verdadeira pergunta seja: o que você está disposto a fazer pela sua liberdade? E se você acha que não consegue mudar sozinho, saiba que a escravidão da dívida é sustentada por hábitos pequenos e diários.
Não são apenas as grandes decisões que te prendem, mas as escolhas repetidas no cotidiano. É o café caro comprado sem pensar, é a assinatura de um serviço que você nem usa mais, é o impulso de comprar para compensar uma frustração. São essas correntes sutis que, acumuladas, criam a prisão sólida. A libertação começa com pequenas rupturas, com escolhas conscientes que parecem insignificantes, mas abrem espaço para algo novo. Mas aqui vem uma questão ainda mais profunda. Será que estamos prontos para viver sem dívidas? Porque, paradoxalmente, muitos se acostumaram tanto à prisão que sentem medo da liberdade. Estar devendo é doloroso, mas dá uma sensação de direção, trabalhar para pagar. Quando não se deve mais nada, surge o vazio de escolher o que realmente fazer com a própria vida. E isso assusta. É como alguém que saiu de uma cela escura e não sabe o que fazer diante do horizonte aberto. Você já pensou nisso? Já refletiu se não usa a dívida como desculpa para não enfrentar os verdadeiros desafios da liberdade? A quarta chave da libertação é aprender a construir, proteger, expandir e significar. Não basta sair das dívidas, é preciso aprender o que fazer com o que sobra. Porque o sistema sabe que se você não aprender, voltará para o ciclo da prisão. Construir significa criar bases sólidas, uma reserva, uma vida simples, um pilar de segurança. Proteger significa blindar o que conquistou, não se deixar seduzir por atalhos. Expandir significa fazer o dinheiro trabalhar por você e não o contrário. E significar significa lembrar que a vida não é só acumular, mas usar o dinheiro como ferramenta de propósito e não de prisão. E aqui está talvez o segredo mais guardado. Liberdade não se compra, se constrói. Você não vai acordar um dia e encontrar uma vida sem dívidas caída do céu. Ela será fruto de escolhas conscientes, de disciplina, de renúncias estratégicas. Será dolorosa no início, mas libertadora no final. A escravidão moderna quer te convencer de que isso é impossível, mas a história prova o contrário. Sempre houve aqueles que ousaram romper correntes, sempre houve aqueles que, mesmo em meio à opressão, descobriram a saída pela porta estreita da coragem. E então, eu te pergunto, até quando você vai chamar de normal o que é prisão? Até quando vai entregar anos da sua vida em troca de coisas que não levam a lugar nenhum? Até quando vai aceitar que a nova face da escravidão continue sorrindo para você através de anúncios coloridos? A vida é curta demais para ser vivida como escravo. O tempo é precioso demais para ser gasto alimentando a engrenagem da dívida. A nova face da escravidão não usa correntes de ferro, mas usa contratos, juros, cartões e financiamentos. Ela não bate com chicotes, mas com notificações e boletos. Ela não prende corpos, mas prende mentes. E talvez a grande virada esteja em perceber que, apesar de todo esse cenário, a chave nunca esteve nas mãos dos bancos. Sempre esteve nas suas. A escolha é sua. Permanecer com as correntes invisíveis ou começar hoje a serrar cada elo. Aceitar a normalidade do cativeiro ou ousar a estranheza da liberdade. Ser mais um número dentro do sistema ou se tornar a exceção que prova que viver sem dívidas é possível. E talvez a pergunta final que você precise carregar seja esta. Se a escravidão moderna se chama dívida, quanto vale para você a coragem de ser livre?